Olá pessoal, aqui é o Yoshiko Domoto e eu quero dar para você uma definição rápida do que é o estresse. Na verdade, quando você percebe alguns estímulos, isso provoca em você uma excitação emocional e faz com que o seu organismo dispare um processo de adaptação, que é caracterizado por um aumento, por exemplo, da adrenalina. E o que acontece quando essa adrenalina vai para o seu corpo? Você começa a ter, por exemplo, sinais que são mais perceptíveis, né? Por exemplo, o mais comum é você perceber o coração disparado, acelerado, batendo forte no peito, né? Na verdade, no linguajar comum, as pessoas dizem eu estou estressado para definir assim várias situações, né? E às vezes uma não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, eu estou estressado por causa de excesso de trabalho, porque eu estou passando por muitos problemas, muitas preocupações. Mas não é isso o que realmente é o estresse. É o que nós sentimos quando nós temos um excesso de trabalho ou quando nós estamos passando por muitos problemas. Ou seja, qual é o meu sentimento? Se, por exemplo, você ama aquilo que você faz, se você se realiza com o seu trabalho, você talvez trabalhe horas e horas, com muitas atividades, até com muitos problemas, e aí você não se estressa. Por exemplo, quando perguntaram para Thomas Edison, qual era o hobby dele, ele disse assim, bom, hobby para mim é uma coisa com a qual eu me divirto. Então, para mim, o meu hobby é o meu trabalho. Thomas Edison dedicava muito mais do que 40 horas semanais, o que é o que nós temos por lei hoje, ou seja, para ele o trabalho era uma coisa muito prazerosa. Então as pessoas em geral elas dão um significado negativo para aquelas sensações físicas geradas pelo estresse. Porque na verdade assusta, né? O seu coração dispara, você, ai meu Deus, o que está acontecendo? Mas isso é um mecanismo de sobrevivência que você tem. Ele foi desenvolvido há milhares de anos atrás. E foi isso que garantiu nós existirmos. Para que você entenda isso, os nossos ancestrais primitivos, do tempo das cavernas, eles tinham que sair à luta, ou seja, trabalhar. Trabalhar para quê? Para sobreviver, porque na verdade trabalhar para eles era caçar para ter comida. Mas ao mesmo tempo, eles também eram alvo dos predadores, que eram talvez mais fortes e mais hábeis. Então, quando eles saíam da segurança que era a caverna, eles ficavam sempre atentos ao perigo. Onde é que está o predador? E quando esse predador aparecia, o coração tinha que disparar mesmo. Para quê? Para bombear sangue, para que os músculos estivessem preparados, as pupilas dilatadas para ele prestar atenção. Ou seja, tudo isso preparava o nosso ancestral para fugir do perigo ou para enfrentar, para não morrer. E é esse o mecanismo que ainda está no seu kit de sobrevivência. Você é um ser humano do século XXI. Você mora em grandes cidades, você não sai preocupado, por exemplo, se você vai ser atacado ou devorado por um animal. Mas pensa comigo por um instante. Se você fosse um homem das cavernas, saindo para caçar, ciente que tem perigo lá fora, qual seria o seu maior sentimento? Se você pensou no medo, parabéns. Então, se você pensar nos fatores aos quais você denomina que são estressantes na sua vida, você muito provavelmente vai encontrar bem no cerne deles o medo. E com todas as suas variáveis, Você pode chamar de insegurança, de ansiedade, de ciúmes. Existem fatores ambientais que são externos e que podem gerar o estresse. Ou algumas coisas que são internas. Por exemplo, as pessoas perfeccionistas, se você é perfeccionista, se você é controlador ou centralizador, você tende a sofrer mais desse mal chamado estresse. Sabe que, recentemente, eu li que a modelo e a apresentadora Ana Hickman está com um problema de queda de cabelo, entre outros sintomas. E se você lembrar do que aconteceu com ela há não muito tempo, aquele homem que entrou no quarto armado, ameaçou matar e entrou numa luta com o cunhado, e o cunhado acabou matando o marginal. Então, se coloca no lugar dela. Quais será que foram os sentimentos dela? Então, alguns sintomas que podem surgir em função de um estresse são, por exemplo, a depressão, um aumento da pressão arterial, você não conseguir dormir ou até dormir muito mal, muitas vezes a perda do apetite ou excesso do apetite, ou você, por exemplo, se desinteressa pelas coisas que te davam prazer. Uma sensação de cansaço constante, dificuldade de concentração, de repente você sente toda a sua musculatura muito tensa e com dores no corpo, alergias de pele, por exemplo, queda de cabelo, dores de cabeça, enxaqueca constantes, muitos problemas na área do estômago, barriga, formigamento no corpo e alterações de humor. São sintomas de um estresse. O problema do homem moderno, no seu caso talvez, é que você vai acumulando ao longo do dia, dos meses, essas emoções tóxicas e você não faz nada para lidar com isso. Talvez você só vai procurar ajuda quando você vai, se é que você vai,
quando a situação está muito ruim, ou quando você sofre um burnout, né, que é como um curto-circuito. Então veja, o potencial estressante de algumas situações. Vamos colocar assim como o número 100, né, o maior possível. Então, por exemplo, a morte de um cônjuge colocaria como número 100. Um divórcio, talvez 75. Prisão de alguém, né, 65. A morte de um ente querido, 60%, não, o número 60. Casamento, né? Você casar também estressa, 50. Demissão no trabalho dá mais ou menos 47. Aposentadoria, 45. Né? A gravidez, por exemplo, que é um momento muito legal, mas também estressa, talvez num nível de 40. Conquistas pessoais, 28. Problemas com o chefe, né? 25. Até sair de férias dá estresse, né? Lógico, o número é menor, 13. Então, qual que é a dica para mim se você se sentir estressado? Primeiro, gente, se você puder, procure a ajuda de um psicólogo. Num processo de terapia, você fala dos sentimentos, das situações que você está vivendo, e o profissional ele não está envolvido no problema. E ele tem ferramentas que vão te ajudar para você lidar com a situação. Outra coisa muito bacana é fazer um processo de coaching. Eu sou formado em coaching e o coaching ele é diferente da terapia porque nele você vai focar nos seus objetivos. E você vai trabalhar o quê? Os seus recursos internos e externos para você chegar onde você quer. Então você olha para onde você está indo. Né? E quando você tem isso, você tem mais segurança, você tem mais confiança. Uma coisa muito legal também, mais para a linha talvez oriental, a acupuntura, a meditação, por exemplo, mindfulness é uma coisa que está muito em voga. Né? A yoga, por exemplo, ajuda bastante. Todas as opções que eu falei acima, elas envolvem, né? Você ter tempo, você fazer um investimento em dinheiro. E talvez essa seja a sua desculpa. E por que eu chamo de desculpa? Porque, na verdade, a sua saúde, elas são um patrimônio que tem que estar em primeiro lugar nas suas prioridades. Então, não é um gasto, é um investimento. Mas é muito provável que você, como muitos que eu conheço, não encare dessa forma, o que é uma pena. Mas tem também algumas coisas que você pode começar a fazer por você mesmo. Né? Por exemplo, identifique qual é o sentimento que você está experimentando. Um ponto essencial para qualquer mudança em sua vida é saber de onde você está partindo, ter consciência. Então, muito provavelmente, você vai chegar estressado, talvez no medo, na raiva. O medo surge porque você está interpretando as situações como uma ameaça. E diante dessa ameaça, o seu organismo tem que preparar. Lembra? Luta ou fuga? E a raiva? A raiva surge quando algo ou alguém contraria uma vontade, um desejo seu. Então coloque no papel quais são assim as possíveis consequências do que você entende como uma ameaça e trace planos para lidar com isso. Escreva, por exemplo, quais são os seus desejos diante da situação e trace metas para conseguir o que você quer. Isso te fará tomar posse da situação, ao invés de se colocar como uma vítima. Uma outra dica é tome a responsabilidade por aquilo que você pode fazer na situação. Se você coloca 100% da responsabilidade fora ou numa outra pessoa, você cai na impotência, na vítima, ou seja, eu não posso fazer nada. Se você assume para você 100% da responsabilidade, você carrega um peso enorme nas suas costas, o que só vai aumentar o seu estresse. Pegue então 33% que é seu. Assuma isso e tome uma decisão. Você atua sobre aquilo que cabe a você. O restante está fora do seu controle. Faça também um exercício de respiração. Essa dica é muito valiosa. 4 respirações pela boca curtas e uma longa pelo nariz. E ao soltar o ar, procure relaxar seu corpo. Faça 4 séries, 4 respirações curtas pela boca e uma longa pelo nariz. Você vai fazer um total de 20 respirações. Isso vai te ajudar a acalmar. E todo o tempo, se pergunte, onde é que eu estou agora? Isso traz você para o seu momento presente. O que acontece na sua mente é que diante de uma situação, você vai para o futuro, imaginando as consequências do que vai acontecer. Só que para ir para o futuro, você vai buscar na sua mente inconsciente o que você viveu no passado. E o que você coleta do passado? Coisas negativas, experiências negativas, que tiveram um resultado que não foi legal, porque esse é o mecanismo de proteção. Então, quando você projeta o futuro, você projeta baseado negativo, porque a sua mente está tentando preservar o seu bem-estar. E tudo isso, então, reforça aquilo que eu falei anteriormente. Então, pessoal, fica aí a minha dica. E se você realmente quer aprender a lidar com situações de estresse, eu te convido a conhecer o meu trabalho, tá bom? Yoshiko Adomoto no YouTube, no Instagram e aí no Facebook. Um abraço!